te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs, ó Deus, que pela vossa misteriosa providência mandai os vossos anjos para guardar-nos, concedei-nos que nos defenda de todos os perigos e gozemos eternamente do seu convívio. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, queridas irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 18, no versículo de 1 a 5 e no versículo 10. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converteres e não tornardes como uma criança, não entrará no reino dos céus. Quem se faz pequeno como estas crianças, esse é o maior no reino dos céus. E quem recebe em meu nome uma criança como esta, é a mim que recebe. Não desprezei nenhum desses pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos no céu veem sem cessar a face do Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje a igreja celebra os santos anjos da guarda, os anjos que nos protegem. E todos nós temos um anjo. A nossa fé católica, ela nos fala sobre os anjos e afirma isso, que os anjos, eles existem e eles estão ao nosso favor. Não devemos esquecer disso. Os anjos, todos nós temos anjos. O anjo que nos protege, o anjo que cuida de nós. Todos nós temos os nossos anjos e eles estão ao nosso serviço. Não esquecemos que ele age se nós pedir. Se nós não pedir, o anjo não age. Então hoje a igreja celebra esse ser espiritual que tanto nos tem beneficiado por aqueles que acreditam no anjo e pede a sua guarda, a sua proteção. O Evangelho fala, de que os discípulos de Jesus queriam saber quem que seria o maior lá no reino dos céus. E Jesus então pega uma criança e ele fala que essa criança, se nós nos convertermos e tornarmos como uma criança, nós seremos grandes no reino de Deus. Mas se nós não seremos grandes. E aqui fala quem é maior no reino dos céus,
Jesus chamou uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade eu vos digo, quem não se converteres e não tornardes como uma criança não entrará no reino dos céus. E uma coisa que Jesus fala aqui que chama muito a atenção: e quem recebe em meu nome uma criança, este é a mim que recebe. Então a criança, ela é um anjo. Por quê? Porque são simples, elas não têm maldade. Então você pode ver que quando a gente fala de criança, a gente fala daquela que é protegida pelos seus anjos, né? Então, trazendo essa questão do anjo, da criança, desse jeito humilde, bonito, simples de ser, né? Na verdade, são anjos, as crianças são anjos que Deus nos coloca na nossa vida também. E então essas crianças, nós precisamos ser imitadores dela. Então Jesus fala que quem protege as crianças é a mim que está recebendo, quem recebe uma criança. Nos últimos tempos, né, nos últimos dias principalmente, nós vimos muito falar sobre a implantação da lei do aborto. Amados, isso é uma coisa diabólica, porque aqui Jesus pede para que nós recebemos, e quem recebe, recebe a Ele. Então, quando fala-se de lei de aborto, nós estamos indo contra a vida e contra Deus, porque Deus é o que promove a vida, só Ele tem direito à vida, porque é Ele que deu. Então, quando nós vimos falar, nós precisamos falar muito disso, amados. Eu tenho uma devoção que eu rezo todos os dias pelas grávidas, porque você vê que Nossa Senhora, ela foi lá visitar Isabel, porque Isabel estava grávida de João Batista. Então, Nossa Senhora é essa protetora das crianças lá no ventre da mãe. Então, quando se vê falar de aborto, Deus me livre de uma coisa dessa. Isso não devia nem estar em pauta dentro da nossa legislação, porque é uma coisa terrível, terrível. Isso não dá nem para a gente comentar. Então, hoje nós estamos celebrando os anjos, aqueles serizinhos que estão nos ventres das mães, precisa ser protegido, porque quem protege as crianças é protegido por Deus. Quem recebe essas crianças é recebido por Deus. Nós precisamos rezar pelo nascituro, pela vida. A vida, ela é desde a concepção até o momento final. Ninguém tem direito disso, de tirar a vida de ninguém. Então, que nós possamos, nesse dia que nós rezamos pelos anjos, que nós possamos também ser imitadores de criança, como Jesus pede aqui. Porque anjo, amados, não são só seres espirituais, celestiais. Anjos são aquelas pessoas que defendem a vida. Anjos são pessoas que fazem o bem acontecer. Quantas vezes a gente fala para uma pessoa boa, aquela pessoa é um anjo. Anjo quer dizer isso, uma pessoa divina, uma pessoa que vive essa dimensão espiritual, que protege, que ajuda. Ontem mesmo nós estávamos celebrando o primeiro dia do tríduo da nossa comunidade de São Francisco de Assis, e tinha as crianças lendo, né? Já mostrando algo de precioso. Ali a catequista cuidando daquelas crianças, coisa bonita. Então nós precisamos defender, amados, a vida. E assim nós temos os anjos. Voltando um pouco para os anjos da guarda, eu tive já várias experiências com anjos. A semana passada mesmo eu tive um livramento que foi realmente a ação do meu anjo da guarda.
mas não vou entrar em detalhes sobre isso. Teve uma vez que eu estava rezando dentro da minha casa, intercedendo por uma filha minha, e eu vi uma ação de Deus grandiosa na vida dela, e eu senti, amados, a minha casa enchendo-se de anjos. Eu tive uma vez que eu estava rezando numa comunidade pelo meu neto, e que ele estava num estado grave, e eu vi a graça de Deus acontecer, e ali naquele lugar parece que tinha uma legião de anjos. Então, que nós possamos rezar pelos nossos filhos, oração tão pequena e tão bonita, né? Quando os filhos vão sair, proteger, todo movimento nosso é arriscado, porque nós somos seres que ocupam espaço. Precisamos pedir a proteção dos santos anjos da guarda. E essa oração, então, vamos fazê-la. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumine. Amém. Por intercessão dos santos anjos da guarda, de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.